Olá, eu sou a Ruana, estudante de licenciatura em Química. Hoje eu trago a videoaula de revisão de funções inorgânicas, óxidos e sais. Essa videoaula está sendo preparada para ser disponibilizada no site da Wiki, do IFSC, e está sendo preparada para o projeto Residência Pedagógica. Então, vamos começar. O que são funções inorgânicas? São as funções, são as funções que apresentam carbono. Eu vou tentar propor uma metodologia de interação nessa videoaula. Eu coloco a pergunta e tu tenta responder, tenta pensar e responder. E escreve o que tu acha sobre a resposta. E no final do vídeo, soma quais perguntas acertou e dessa forma tem como ver o que teus conhecimentos sobre o assunto. Então, voltando, né? O que são funções inorgânicas? Será que são funções que apresentam o carbono? Então, funções inorgânicas são grupos de substâncias que não apresentam o carbono como elemento central. Eu vou falar aqui de duas funções inorgânicas, principalmente, dos sais e dos óxidos. Tá, mas o que são óxidos? Se dê um exemplo. Será que o óxido, o que precisa ter para ser um óxido? E o CO2 é um óxido? Então, o que são óxidos? O óxido é todo elemento que tem todo substância que tem dois elementos químicos e um deles tem que ser o oxigênio. Por exemplo, a água. E aí pode surgir a dúvida, mas oxigênio ligado a flúor, vai ser óxido? Não, não vai ser óxido porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. E então não vai ter um óxido formado ao flúor para ter um não vai ter oxigênio e flúor formando um óxido. E existe uma variedade grande de óxidos, então que eu vou mostrar mais para frente. Então a lista é grande. Aí alguns exemplos, algumas aplicações de óxidos que a gente conhece no dia a dia são o óxido de cálcio, que é utilizado na correção do pH do solo, o MnO2, que é o óxido de manganês, é utilizado na fabricação do aço, o óxido de estanho, SnO2, é utilizado na fabricação de latas, o óxido de ferro 3, F2O3, é utilizado na fabricação de pigmentos. E o óxido de alumínio, Al2O3, que é utilizado na fabricação de alumínio. Então, me diga, como é que é formado um óxido? Descreva como é formado um óxido. Nos óxidos, o oxigênio se liga a metais e a não metais e metais. Como é que seria isso? Então, tem dois tipos de óxidos. O óxido iônico, que é aquele que é formado quando tem um oxigênio ligado a um metal. No caso, um exemplo prático seria o óxido de cálcio, KOH, KO. O CaO, desculpa, CaO. O CaO, ele é um metal, cálcio, e o oxigênio. Então, vai formar um óxido iônico. É uma ligação, um óxido iônico. E o outro tipo de óxido que existe é o óxido molecular, que é quando tem uma ligação, quando tem a combinação de oxigênio com um não metal. O exemplo mais prático seria a água. O hidrogênio é um não metal ligado ao oxigênio.
Como são classificados os óxidos? A classificação dos óxidos se dá por qual fator? Então, como é que a gente classifica os óxidos e como é que a gente organiza isso? Aí eu coloquei aqui uma imagem com alguns exemplos de classificação de óxido, que tem os óxidos básicos, os óxidos ácidos, anfóteros, mas também tem os óxidos mistos e outros tipos tem os peróxidos e outros tipos de óxidos. Então, trazendo aqui um pouco a classificação dos óxidos e um exemplo. O óxido básico é aquele que, quando reage com água, forma uma base, ou quando reage com ácido, vai produzir um sal e água. Então, um exemplo seria o óxido de cálcio, CaO, mais H2O, que ele vai formar o CaOH2, que no caso é o hidróxido de cálcio. Então, vai formar um óxido com água, que vai formar uma base. É um tipo de óxido básico. E depois o outro, a outra formação, o outro óxido básico é quando eu tenho um óxido, aí o mesmo óxido, no caso o óxido de cálcio, com um ácido, nesse caso o HNO3, eu vou ter a formação de um sal, o CaNO3,2, e mais água. Um outro exemplo, um outro tipo de óxido é o óxido ácido. O óxido ácido é quando ele reage com água e ele forma um ácido, ou quando ele reage com uma base e produz sal e água. Então, um exemplo de óxido ácido seria o SO3, mas na reação com água, ele vai formar H2SO4, que é o ácido sulfúrico. E um outro exemplo é o mesmo SO3, numa reação com uma base, o hidróxido de sódio, ele vai formar o N2SO4, mais água. Outros exemplos de óxidos são o óxido neutro. O óxido neutro ele não vai reagir nem com água, nem com base, nem com ácido, nem com água. Não vai reagir com nenhum dessas três substâncias. E os três óxidos neutros que existem são o CO, NO e o N2O. E o óxido anfótero é um outro exemplo de óxido. Ele tem um comportamento ambíguo, ou seja, o mesmo óxido reagindo com ácido ou reagindo com uma base, ele vai formar sal e água. Então, aqui o mesmo óxido, o ZnO, com o ácido sulfúrico, H2SO4, ele vai formar um sal, ZnSO4, e água. E, de novo, o mesmo óxido, ele vai formar, dessa vez com uma base, hidróxido de sódio, ele vai formar N2ZnO2 e água, vai formar um sal de novo. Então, esse óxido, ele tanto com ácido ou quanto com uma base, ele vai formar sal e água. E, por último, o peróxido. Peróxidos são os óxidos que apresentam o oxigênio, só que com carga -2. Ou seja, eles apresentam o NOx igual a -1. Então, um exemplo de peróxido, mais presente no dia a dia, seria a água oxigenada. E qual é a nomenclatura dos óxidos? Qual é a regra de nomenclatura dos óxidos? Como é que eu dou o nome, já que existem vários tipos de óxidos? Então, a nomenclatura dos óxidos se dá pela classificação deles. E daí, o óxido iônico. O óxido iônico, a gente nomeia ele por óxido de mais o nome do metal. Então, no caso, o CaO, óxido de cálcio. No caso, o O é o óxido de e o cálcio seria o nome do metal. O óxido molecular.
seria prefixo que indica a quantidade de oxigênio, mais o óxido de, mais prefixo que indica a quantidade de átomos do outro elemento, que quando for um não precisa aparecer, e mais o nome do elemento. Então, 3 exemplos aqui seriam: o CO é o famoso monóxido de carbono. É monóxido de carbono porque só apresenta um átomo de oxigênio, então é mono, o prefixo mon. Então fica monóxido. E o D, carbono, porque é o nome do metal, a quantidade de metal. Daí não precisa aparecer porque é só um. E N2O, monóxido de nitrogênio. Por que fica assim? Porque, de novo, é um átomo só de oxigênio, então fica monóxido de e dinitrogênio. O dinitrogênio é porque tem dois átomos do, do A metal, do elemento, no caso. Então seria dois átomos do A metal de nitrogênio. Por isso fica monóxido de dinitrogênio. E o SO3, trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre porque tem 3 átomos de oxigênio. Então fica trióxido, 3 de oxigênio, de enxofre por causa do o nome do elemento. E daí quando for um não precisa colocar. E o peróxido? O peróxido é o peróxido mais o nome do elemento. No caso, de novo, vou dar o exemplo da água. É peróxido de hidrogênio. É o peróxido, no caso, substituindo o O2 e o hidrogênio, porque a gente está falando de hidrogênio. Então, popularmente conhecida como água oxigenada. E quais são as características de um óxido? O que difere os óxidos de outra função inorgânica? Como já foi dito, os óxidos eles podem reagir tanto com ácido como com base. Eles têm comportamento ambíguo, eles têm essa facilidade de reação. Então, essa seria uma das características dos óxidos. Então, um exemplo dessas reações é a formação do ácido sulfúrico, como eu já trouxe, que é a formação responsável pela chuva ácida, e a formação do hidróxido de cálcio, que é utilizado no solo, é utilizado na agricultura para diminuir a acidez do solo. Então, a formação do ácido sulfúrico é um óxido, o SO3, reagindo com água, que ele vai dar um ácido sulfúrico, H2SO4. E a formação do hidróxido de cálcio se dá pelo CaO, é um óxido de cálcio, reagindo com água, que vai formar o hidróxido de cálcio. E depois eles usam as pessoas na agricultura usam essa solução para tentar diminuir a acidez do solo. E como os óxidos se relacionam com o aquecimento global, tentando trazer os óxidos mais para o dia a dia. O que o CO2 tem a ver com o aquecimento global? Aí coloquei algumas fotos de algumas situações que já lembram já o aquecimento global, como o derretimento do gelo, lugares onde já tem mudanças climáticas já acontecendo e etc. E grande produção de óxidos pelas fábricas. Então, como é que os óxidos se relacionam com o aquecimento global? Um dos óxidos que mais contribui para o aquecimento global é o dióxido de carbono. Esse óxido é produzido através de várias reações e a principal delas são as reações provocadas pelas indústrias e o uso de combustíveis fósseis, como por exemplo nos automóveis. A queima de florestas também produz CO2 e muitos outros fatores. Esse excesso de produção de dióxido de carbono, junto com outros óxidos, é o que faz com que mais radiação solar seja absorvida. A Terra já absorve uma certa quantidade de radiação solar. Só que esse excesso de óxidos
ele faz com que tenha mais radiação solar absorvida, o que vai fazer com que a temperatura da Terra vai aumentar. A temperatura média da Terra é 15 graus Celsius. E se aumentar, várias coisas, vários efeitos climáticos acontecem, já estão acontecendo. E isso tudo vai resultar no aquecimento global. Então aqui eu trouxe uma imagem para tentar ilustrar isso tudo. O desmatamento e queima de florestas vai produzir óxidos. Os automóveis, a queima de gasolina, cidades muito industrializadas como São Paulo, tem aqueles engarrafamentos enormes, aquele monte de automóveis, caminhões produzindo CO2 e outros óxidos, juntando com os óxidos produzidos pelas indústrias, pelas fábricas e muitos outras queimas. Tudo isso vai fazer com que vai ser jogado para a atmosfera e vai aumentar a radiação solar. Daí vai ficar mais quente a Terra, vai aumentar a temperatura da Terra e vai provocar o aquecimento global. E daí os efeitos do aquecimento global são aqueles que a gente já conhece, que já está vivendo em alguns lugares do mundo. Alguns lugares do mundo já desapareceram por causa que o nível do mar aumentou, por exemplo, por causa que a temperatura da Terra aumentou. Então, tem vários outros fatores. E agora vamos passar para a parte dos sais. Falei de óxidos, fiz uma breve revisão dos óxidos. Agora vamos explicar um pouco dos sais. Então, o que são sais? E dei um exemplo. Dica: sais se dissolvem em água. Pode-se dizer que sal é um composto iônico que tem um cátion proveniente de uma base e um ânion proveniente de um ácido. Por exemplo, o NaCl é o sal de cozinha que a gente conhece, cloreto de sódio. Então, o sal ele vai ter sempre um cátion proveniente que vem de uma base e um ânion proveniente que vem de um ácido. Sempre vai ter isso. E como é que é formado um sal? O que precisa ter para formar um sal? O sal, ele é formado né? Se ele precisa ter proveniente de um cátion e de um ânion, esse cátion de um ânion ele vai vir de um ácido e vai vir de uma base. Então, ele é formado pela reação de neutralização entre um ácido e uma base. No caso, a formação do NaCl se dá pela reação entre o ácido clorídrico, o HCl, e o hidróxido de sódio, que é uma base. Eles dois vão reagir e vai formar o cloreto de sódio, sal de cozinha e água. E qual é a nomenclatura dos sais? Como nomear os sais? A nomenclatura dos sais a gente dá pelo nome do ânion e o nome do metal. Então, Al2SO4, sulfato. Se procurar na tabela periódica, vai ter a tabela de ânions. Na tabela de ânion vai estar lá que SO4 menos 2 vai ser um sulfato. Então, vai ser sulfato de alumínio nesse caso. O NaCl, por que ele é cloreto de sódio? Porque o Cl está na tabela dos ânions como Cl-. Ele então vai ser cloreto de sódio, porque é o Cl- juntando com N a mais. Então, é o nome do ânion mais o nome do metal. E por último, exemplo, o nitrito de lítio. É nitrito de lítio de novo, porque olhando na tabela periódica dos ânions, vai ter lá que é NO2. E o NO2, ele é um ânion, e a gente junta ele com um cátion que vai dar o
o sal nitrito de lítio. E quais seriam as características de um sal? Os sais conduzem eletricidade e em soluções salinas. Aí trouxe uma outra pergunta. A água pura é condutora de eletricidade? Sim ou não? Quais as características de um sal? Respondendo. Os sais, em sua forma pura, sólida, eles não conduzem corrente elétrica. Então, olhando para esse desenho, para essa ilustração, se dentro desse copinho eu colocar uma colher de sal, só sal de cozinha, e colocar ali os fios no sal, a lâmpada não vai ligar, não vai passar corrente elétrica. Mas se eu colocar água nesse copo junto com esse sal, aí a lâmpada vai acender. Por que que vai acender? Porque quando a gente coloca água, quando a gente faz o sal de cozinha mais a água, ele vai liberar íons Na+, e Cl-. E a liberação desses íons é que vai facilitar a passagem de corrente elétrica através da solução. E daí sim a lâmpada vai ligar. Se for só o sal sozinho, sólido, ele não. A lâmpada não liga, não tem passagem de corrente elétrica. Só tem passagem de corrente elétrica se for em solução aquosa. E como relacionar os sais com o dia a dia? Os sais estão na alimentação, na construção civil de casas e na higiene. Onde é que aparece os sais? Onde é que a gente pode enxergar os sais? Então, os sais estão presentes em diversos aspectos do dia a dia. Separei aqui 3 exemplos. O NaCl, cloreto de sódio, usado como tempero e conservação dos alimentos. Alguns lugares ainda, algumas pessoas fazem a salmoura, colocam sal em cima do alimento para conservar o alimento mais tempo. O CaCO3 é o carbonato de cálcio. Esse sal é usado na fabricação de vidro e do cimento. Então, ele é muito importante para a construção civil por causa disso. E o NaF é fluoreto de sódio, um dos componentes do creme dental. Se olhar na composição do creme dental, vai ter esse sal. Composição dos ingredientes, no caso, que tem aquele monte de substâncias lá que diz. Então, a aula de hoje é isso. Agora, tu pode fazer a somatória e ver quantas questões acertou, quantas questões errou, para poder dar uma olhada e relembrar o conceito. O objetivo dessa aula foi justamente dar uma revisada nos conceitos de funções inorgânicas, óxidos e sais, para alunos e alunas do ensino médio. E essa aula foi preparada para o projeto Residência Pedagógica que está sendo desenvolvido no IFSC Campus São José.